Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Casa Luz de Jesus. E antes de iniciar a leitura da noite, eu só quero dar um recado para todos vocês que ainda não sabem. Todo segundo sábado do mês, aqui na Casa Espírita, nós atendemos famílias cadastradas aqui em nossa casa. São famílias carentes e para essas ações, nós aceitamos doações de alimentos não perecíveis, roupas e calçados. E também ali perto da porta, perto da água, a gente tem uma caixinha que podem ser feitas doações em dinheiro. Com esse dinheiro, a gente já compra então esses donativos para atender essas famílias. É todo segundo sábado do mês. Eu vou começar uma leitura do Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, do livro Vinha de Luz. O nome é Escritura Individual. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras do profeta. Então todos os discípulos deixaram e fugiram. Mateus 26, 56. O desígnio a cumprir-se não se constitui característica exclusiva para a missão de Jesus. Cada homem tem um mapa na ordem divina, em sua existência a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio do grande plano da vida eterna. Acima de tudo, nesse sentido, toda criatura pensante não ignora que será compelida a restituir o corpo da carne e a terra. Os companheiros menos educados sabem intuitivamente que comparecerão a exame de contas, que se lhes desfrontarão paisagens novas. Além do sepulcro, o que colherão, sem mais nem menos, o fruto das ações que houveram semeado no seio da coletividade terrestre. Em geral, porém, ao homem comum, esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso e prossegue experiência fora de rebeldia em rebeldia. Nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. O momento, em particular, surge sempre, com múltiplos pretextos, para que as determinações divinas se realizem. No minuto exato, familiares e amigos excursionam em diferentes mundos de ideias, através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa. E apesar da presença tangível dos afeiçoados, no quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende, sozinho, no capítulo da morte, aos itens da escritura grafada por ele próprio, diante das leis do Eterno Pai, com seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Agora, então, eu peço que todos fechem os seus olhos, sentem confortavelmente em suas cadeiras, sintam a energia da casa, essa energia de amor, de luz, do nosso Mestre Jesus. E vamos agradecer. Senhor Jesus, amado Mestre, obrigada por mais um dia, obrigada pela vida, obrigada pela oportunidade da reencarnação. Ensina-nos, Senhor, a sermos gratos todos os dias, através de um olhar, de um sorriso, de um abraço. Obrigada, Jesus, pelas pessoas que estão ao nosso redor, essas pessoas que nos ensinam tanto todos os dias. Obrigada por estarmos aqui em mais uma quinta-feira para ouvir um pouquinho mais da Tua Palavra e do Teu amor. Intui a palestrante da noite, abra nossos ouvidos e nossos corações para a gente consiga aprender um pouquinho mais da Tua Palavra. Que assim seja. Convidamos então a Elisete para a palestra da noite. Obrigada, Rafa. Boa noite a todos. É uma grande alegria receber todos vocês aqui para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus, conhecer um pouquinho mais do que ele deixou
para que a gente aprendesse. E o tema da reflexão de hoje, Código Penal da Vida Futura, ele se encontra no livro Céu e Inferno, que é o 4º livro da codificação da doutrina espírita, e tem muito a ver com as angústias, com as dúvidas que a gente tem atualmente. E a palestra também está baseada numa outra palestra com o mesmo título, do Haroldo Dutra Dias, que ele fez num simpósio da Federação Espírita do Paraná há alguns anos, né? Então, os livros publicados por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí chegamos no 4º livro, o Céu e o Inferno, que é o objeto da nossa reflexão de hoje, e o último, que foi então a Gênese. Então agora no mês de agosto a gente comemora 160 anos da publicação do livro O Céu e o Inferno, que é onde trata da justiça divina segundo o Espiritismo. Esse livro, O Céu e o Inferno, ele decorre da 4ª parte do Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e consolações. Então a gente sempre diz que a doutrina espírita, ela é consoladora, ela nos ampara, ela não nos castiga, ela não nos ameaça, né? Ela nos orienta e permite que cada um de nós faça a sua escolha. Então, o livro Céu e Inferno tem como objetivo, o objetivo dele está bem claro, né? O céu e o inferno, a gente está habituado a ter essa referência já desde pequenininho, né? Quando você faz as coisas certas, dizem que a gente vai para o céu. Quando a gente não acerta, para o inferno. Então a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. O livro é dividido em 2 partes. A primeira parte fala da doutrina, né? Então são esses 11. E nós vamos falar um pouquinho sobre o primeiro, o porvir e o nada, o terceiro, o céu, e o 7º, as penas futuras segundo o Espiritismo. E na segunda parte do livro, nós temos os exemplos, todas as conclusões que os estudos levaram que Allan Kardec teve com muito interessante, ótima leitura, né? E recomendo a todos. Quando Allan Kardec começou a organização dos postulados do Espiritismo, ele profetizou com muita propriedade que a doutrina espírita respeitava as crenças e as convicções de todas as pessoas. Mas ele alertou que o materialismo, embora devesse ser respeitado como uma postura individual, caso se alastrasse enquanto fenômeno social, a sociedade pagaria um alto tributo em sofrimento e desespero, né? Então, o que é o materialismo? O dar a importância para aquilo que é material, para aquilo que é palpável, e pautar a nossa vida em busca de bens materiais, esquecendo-nos da
da nossa evolução espiritual. Então, enquanto tendência individual é uma coisa, quando passa a ser coletivo, a coletividade toda vai sofrer, vai ter o retorno do seu pensamento. O livro O Céu e o Inferno é a obra da codificação que trata com a maior riqueza de detalhes a respeito do porvir, né? Do futuro, daquilo que está por vir. Já no seu primeiro capítulo, intitulado O Porvir e o Nada, Kardec retoma o tom da advertência e diz: pela crença no nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Logicamente, não se explicaria uma preocupação de um futuro que não espera. Se eu acredito que com a morte tudo acaba, para que eu vou pensar no depois da morte? Né? Esta preocupação excessiva com o presente conduz o homem a pensar em si mesmo. Então, é o mais poderoso estímulo ao egoísmo. E o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão: vamos aproveitar enquanto é tempo. Aproveitemos o mais possível, visto que com a morte tudo se acaba. E eu não sei quando ela vai ser, então eu vou aproveitar hoje. Né? Então essa é uma consequência do pensamento de quem se fixa no materialismo. Né? E isso acabou se tornando o lema do mundo. Ele é ensinado nas escolas, nas universidades, no interior das nossas famílias. Somos todos ensinados a pensar em nós mesmos antes de pensar nos outros ou na coletividade. Ainda mais grave para a sociedade: aproveitemos porque a felicidade deste mundo é do mais astuto, do mais esperto, daquele que detém o maior número de estratégias. Né? Então, como é que eu vou ajudar o meu irmão se ele vai passar na minha frente e eu vou ficar em segundo? Ele consegue e eu não consigo. Né? Então, a lei de Gerson, aquela coisa de sempre tirar proveito, de sempre querer passar na frente dos outros. Né? Teve uma época que até para jardim de infância tinha um que classificava por desempenho. Então havia por parte das famílias, e todo mundo entrou nessa mesma fala, né? Que o filho tinha que ser o melhor, porque ele não podia ficar em segundo. Né? Então, com isso, mesmo que a gente não intencionalmente estivesse querendo torná-los mais materialistas, mas era isso que acontecia e que acontece, e que a gente dentro das nossas famílias também age da mesma forma. Né? Tirar vantagem, ser o mais esperto. É por isso que quando a gente liga a TV, assiste algum documentário, algum noticiário, a gente vê escândalos de toda ordem. Né? O escândalo do cidadão comum que, para lucrar um pequeno valor, um insignificante valor, ele não se constrange em fazer pequenos frutos e de pequeno em pequeno roubo, de pequenas em pequenas mentiras, nós geramos os monstros que a gente vê hoje. Quando você vai aceitando, vai entendendo, fazendo de conta que não vê, a gente vai dando oportunidade para que isso se torne cada vez maior. Né? Estes são os efeitos do materialismo. Quem tem mais chora menos, tem até um ditado que diz isso. A gente não diz quem é mais,
Quem evoluiu moralmente é mais. Não, é quem tem mais. Né? Tudo isso pela crença de que após o túmulo não há mais nada. Né? E se eu assumo por convicção de que após o túmulo não tem nada, eu me tornarei uma grande egoísta. E esta é a filosofia de vida que está se alastrando e sendo ensinada em todos os lugares, inclusive nas nossas famílias. Quando nós dizemos para os nossos filhos, não, pode bater, ele te deu um tapa, volta lá amanhã e dá outro. Não é? Quando a gente se vangloria que o filho colou e o professor não percebeu, quando passou a conversa em alguém, né? Tudo isso nós vamos repassando dentro das nossas famílias. Né? Aquela é outra coisa, quando a gente discute com alguém, a gente se altera e fala um monte de coisa, e daí a gente ainda termina dizendo, eu falei tudo que eu tinha que falar, estava engasgado. Falei tudo que a pessoa precisava ouvir. Porque eu sou a dona da verdade? Sou eu que sei tudo. Né? Então, quando a gente não tem a convicção de que a vida continua após o túmulo, que o que vai para o túmulo é só o nosso corpo material, a gente tem esses procedimentos. Mas aí a gente tem a doutrina espírita. E ela vem e rasga os véus do túmulo e nos mostra que há um porvir. Há uma vida futura, além da vida presente. Essa é a gloriosa mensagem do Espiritismo para o mundo. A mensagem consoladora, uma mensagem amparadora, uma mensagem educativa, que o grande objetivo é que nós nos eduquemos para a nossa evolução moral e espiritual. Esta é a resposta do Espiritismo à corrupção, ao materialismo, ao egoísmo social. Há um porvir. Há uma vida futura. E mais do que isso, esta vida futura é filha, é consequência, é fruto da vida presente. Então, aquilo que nós hoje semeamos, em algum momento nós vamos colher. Ou ainda nesta encarnação, ou nas próximas. Né? Então, o que é que nós estamos semeando para a nossa vida? Esta e as que se seguirão. Né? Por isso, no capítulo 7 do Céu e Inferno, Allan Kardec escreveu com o título Código Penal da Vida Futura. Estamos falando de uma lei? Sim, sim. Estamos falando de uma lei que governa os nossos destinos espirituais. Nós estamos rodeados de leis, de códigos, de trânsito do consumidor, da criança e adolescente, do idoso e mais 500 outros, né? A soma dessas leis, elas estão vinculadas a um ordenamento jurídico que nós chamamos de Constituição, certo? Né? No universo, nós também temos uma Constituição básica que define os princípios da lei divina. E o princípio da lei divina é o princípio do amor. Esse é o princípio que inspira todas as normas e regras da legislação divina, o amor. Mas não nos enganemos, lá no cantinho do ordenamento jurídico divino há um código penal, né?
É importante que se diga isso, porque isso significa que todos nós somos responsáveis e que a nossa vida é uma vida de consequência. Né? Todos os nossos pensamentos, mesmo os mais ocultos, todos os nossos sentimentos, mesmo os mais inconfessáveis, todas as nossas atitudes, palavras e ações são capazes de gerar causas. Causas espirituais que o tempo nos trará de volta na qualidade de consequência. É importante a gente fazer essa reflexão. Todos os nossos pensamentos, mesmo aqueles bem ocultos, todos os nossos sentimentos, mesmo que a gente não fale para ninguém, mas estão aqui, ninguém precisa ouvir fora da gente. Todas as nossas atitudes, palavras, ações são capazes de gerar causas. Causas espirituais que virão de volta para cada um de nós, na qualidade de consequência. Né? O Evangelho não é um código de palavras bonitas, é um código de vida. Né? O universo é moral. Quem governa o mundo é Deus, não são os homens. Os homens são usufrutuários temporários dos bens. Tanto que quando a gente desencarna, a gente não leva absolutamente nada. Antigamente, que se tinha mais dente de ouro, até o dente de ouro tirava antes de enterrar. Então a gente não leva nada. Né? Então a gente é um usufrutuário temporário. E por que é que nós damos tanta importância a esse período, vinculando o nosso pensamento, as nossas ações sempre ao materialismo, àquilo que eu sei que eu não vou levar? Todo mundo sabe que não vai levar. Não é? E aí chega o momento, então, que a gente precisa prestar contas. E é no momento em que o nosso espírito entrega o nosso corpo à sepultura. É nesse momento que nós iniciamos prestar contas. É nesse momento que a gente se vê diante de um tribunal diferente. Não é um tribunal que Deus está lá apontando o dedo para alguém, dizendo o que a gente fez ou deixou de fazer. Não há juízes emitindo sentenças, nada disso. É o tribunal da consciência, onde está registrada a lei de Deus, e toda vez que eu me comporto ferindo a minha consciência, eu sofro as consequências em mim mesmo. Esta é a penalidade. Né? Nós registramos em nosso perispírito, em nosso campo mental, todo pensamento, sentimento, gestos, palavras, atitudes e ações. Ninguém foge de si mesmo. Não adianta. Aquilo que a gente fez está registrado no nosso perispírito. Não é uma sentença de morte, né? Porque depois nós vamos falar um pouquinho sobre como a gente pode trabalhar essas imperfeições que todos nós temos, né? Pensando nisso, então, Allan Kardec ouviu centenas de espíritos que lhe respondiam a seguinte pergunta: quem foi você quando estava encarnado? Foi isso que eu falei do livro. Na segunda parte do livro tem esses relatos, e na primeira parte a conclusão que ele chegou ao analisar todos esses relatos. Né? Então, ele queria entender por que que no mundo espiritual tinham espíritos felizes, espíritos mais ou menos, e espíritos sofredores. Para poder fazer o entendimento deste código que estamos estudando.
Então, quem foi você? Foi uma rainha? Foi um trabalhador do campo? Foi um homem comum? Quem foi você? Então, centenas e centenas de histórias, e Allan Kardec estudou cada uma delas e foi agrupando. Ele percebeu que alguns espíritos, na vida futura, na vida espiritual, na vida de desencarnado, apresentavam um grau de felicidade muito elevado. Então ele foi colocando lá, espíritos felizes. Depois ele percebeu que tinha alguns que eram mais ou menos, né? Nem muito feliz, nem muito infeliz. Então ele classificou em espíritos medianos. E aí ele percebeu que tinha muitos espíritos que viveram na Terra acreditando que não havia lei nenhuma, acreditando que não tinha Deus governando o cosmos. Aqueles que viveram acreditando na mentira, acreditando que o túmulo acaba com tudo, eram aqueles que se apresentavam como espíritos sofredores e como espíritos infelizes. Mas eles foram condenados por quem? Pela própria consciência. Nenhum deles foi capaz de ocultar a própria miséria espiritual. Muitos foram espertalhões que fugiram até da lei humana, né? Que usufruíam dos bens terrenos como verdadeiros predadores, mas não fugiram da lei divina, da lei que está na nossa própria consciência, né? Muitos eram muito inteligentes, porque o que falta para o criminoso não é inteligência, é sentimento, né? O que falta é uma educação moral baseada nos princípios que nos ensinam que há um porvir, que há uma vida futura, né? E que nós somos espíritos eternos, herdeiros de nós mesmos. Então, como vai ser a Elisete na próxima vida? Como ela é agora? Com o avanço que ela conseguir fazer e que ou com o não avanço que ela não vai fazer, né? Quando a gente desencarna, a gente não passa por um processo de santificação. Às vezes até parece, né? Às vezes a gente vai em algum velório, nossa, mas era uma pessoa tão boa. Não necessariamente. E também não estamos aqui para julgar ninguém. Mas assim, quando a gente desencarna, a gente sai daqui e chega no plano espiritual com as mesmas imperfeições que a gente tem aqui. E com as mesmas virtudes, tudo aquilo que a gente conseguiu aprender e melhorar, a gente leva junto. Também fica marcado em nosso campo mental, em nosso perispírito, né? A semelhança dos agricultores, nós colhemos os frutos que semeamos. Ninguém nos impõe nada, né? O nosso destino ele é construído pelas nossas mãos, pelas nossas decisões, pelas nossas atitudes. Quem se entregou ao prazer, ao gozo, a qualquer preço, em prejuízo de todos, é natural que experimente lágrimas dolorosas, porque há um código penal da vida futura, né? Há um código penal da vida futura. Há um tribunal instalado em nossa consciência. Assim que desencarnamos, nós somos aquilo que nós vivemos aqui, né? Assim que eu desencarno, eu sou a Elisete que eu vivi aqui, né? E também eu estarei cercada das companhias que estavam comigo quando eu cometi todos os desatinos e todas as minhas imperfeições, que é a lei da sintonia, né? Então, se eu estou habituada a praticar o mal,
quem é que vai me acompanhar? Quem está me influenciando aqui continua me acompanhando no plano espiritual. É a lei da sintonia. Mas vamos falar do código. O código tem se não me falha a memória, 36 artigos, mas a gente só vai falar de 2. Tá? Os 2 primeiros. Então, o artigo 1º. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Conclusão que Allan Kardec teve analisando todos aqueles casos. Esse artigo ele é bem importante porque ele vem nos dizer que Deus não tem raiva de ninguém. Que Deus não fica bravo com ninguém. Deus não persegue ninguém. Não importa o que a gente faça. O amor de Deus, ele é infinito. Não importa o tamanho do abismo de miséria que estamos mergulhados. O amor de Deus é incondicional. Deus não ama mais ou menos de acordo com o que eu faço ou deixo de fazer. O amor de Deus é inalterável e Ele respeita 100% das decisões que a gente tomar. E aí é que mora o perigo. Né? Quando nós fazemos as nossas escolhas, às vezes equivocadas, às vezes acertadas. Mas o amor de Deus não muda em nada. Se eu passar a vida fazendo escolha equivocada, Deus continua me amando. Quem fez a escolha fui eu. Quem vai ter o retorno, quem vai colher aquilo que eu semeei mal, vou ser eu. Nós somos, então, responsáveis pelas consequências. Nós somos o titular das consequências, né? Então, qual é o tamanho do nosso sofrimento? É proporcional ao tamanho do mal que nós causamos em nós mesmos, no próximo ou na sociedade, né? Porque toda imperfeição do espírito gera sofrimento. E aí vem novamente a doutrina espírita, justa, consoladora, educativa, a nos ensinar que a gente deve purificar a alma, melhorar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso olhar. Que às vezes a gente não precisa falar nada, a gente só olha. Mas o olhar dilacera, né? Então nós temos que nos tornar mais bondosos, mais tolerantes, mais caridosos, né? A gente precisa sempre lembrar que o princípio das leis divinas é o princípio do amor. O que é que Jesus veio nos ensinar, senão o amor? Em todos os ensinamentos dele, o que predominava era o amor, a caridade, a bondade, o bem-querer, né? E quando a gente vai conhecendo isso, a gente pode ir fazendo a nossa mudança. A gente pode ir aprendendo, não é um processo simples, de hoje para amanhã eu vou acordar já, né? Nossa, só pensando coisa boa. Não, eu preciso planejar, me cuidar, me policiar, para que eu possa ir melhorando os meus pensamentos,
tendo argumentos, então eu vou fazer oração várias vezes ao dia, vou me lembrar do Criador, de todo o amor que Ele nos deixou. Eu vou agradecer todas as coisas que acontecem comigo. A gente vai começando devagar. E aí a gente vai, quando consegue, né, consolidar um aprendizado, a gente vai aumentando. E um puxa o outro. Nós já entendemos que não há ninguém de externo que nos condena, né? Ninguém nos aponta o dedo. Somos nós que carregamos a causa do sofrimento em nós mesmos. Então, toda imperfeição gera sofrimento. E o contrário também, né? Toda virtude gera felicidade, né? Então não é só coisa ruim. Toda virtude gera felicidade. E foi isso que Allan Kardec percebeu quando ele analisou todas aquelas histórias que estão na segunda parte do livro Céu e Inferno. Os seres que mais sofriam eram os mais imperfeitos. Por outro lado, os seres mais felizes eram os mais elevados moralmente. Eram os que tinham domínio sobre si mesmo, espíritos que estavam em luta contra suas próprias imperfeições, espíritos que estavam num esforço de aprimoramento íntimo. A gente não precisa ter a pretensão de encerrar essa encarnação como um ser perfeito. Mas a gente deve ter a preocupação de encerrar essa encarnação com um esforço muito grande de melhoria. Sempre determinado a melhorar. A gente não vai conseguir nessa encarnação chegar lá em cima, mas a gente pode sair daqui onde está e ficar aqui. Né? E o que vai demonstrar isso? O nosso esforço, a nossa persistência, a nossa determinação. Eu prometi, planejei que eu não vou gritar amanhã. E de repente eu grito. Lisete, não é isso. Vamos lá. Continua. Firme. Né? Nós vamos ter alguma recaída, sim. Né? Mas a nossa determinação em mudar, em melhorar, tem que ser maior. Então, a moral do Evangelho está intimamente ligada à nossa felicidade. O Evangelho é vital para a nossa felicidade, porque se ele for compreendido, aplicado, ele regenera o espírito. Ele faz a gente nascer de novo. A gente se transforma numa criatura mais feliz, porque a gente se torna mais puro, menos imperfeito, passo a passo. Um pequeno passo vencido é uma vitória. Vamos para o outro passo. Né? Chico Xavier dizia, se você não conseguir dar um passo hoje, arraste-se 1 centímetro, mas não deixe de avançar. Né? E agora vamos então para o nosso artigo 2º. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Apareceu um item novo, né? Privação de gozo. Allan Kardec nos dá um exemplo para que a gente possa entender
o que é essa privação de felicidade, privação do prazer, né? Ele diz assim, para poder esclarecer para a gente. Imagine que 2 homens vão para uma apresentação musical. Um deles é conhecedor de instrumentos musicais, ouve muita música, apreciador, toca alguns instrumentos, então ele tem ouvido afinado para gostar de música. O segundo homem, ele nem conhece instrumento musical, nunca ouve música, portanto, o ouvido não está nem um pouco afinado, totalmente embrutecido. O primeiro vai experimentar uma sensação de felicidade enorme. E o segundo vai sentir um tédio enorme. Assim somos nós. Quando a nossa sensibilidade está embrutecida, não adianta a gente ter a coisa boa aqui do lado que a gente não enxerga, a gente não vê, a gente não sente, né? Com a sensibilidade embrutecida, cegos diante das dádivas que nos cercam, somos verdadeiros crocodilos dentre a beleza e a bondade de Deus. Né? Então, quando a gente fala em privação do gozo, é porque nós não estamos preparados, porque a felicidade está aqui. Mas eu não consigo perceber, porque eu sou ainda muito imperfeita. E conforme a gente vai se evoluindo, trabalhando na nossa evolução moral, espiritual, a gente consegue perceber belezas que normalmente a gente não vê. Né? No 3º capítulo do Céu e Inferno, o capítulo que se chama Céu, Kardec conclui: o mundo está repleto de belezas, de dádivas, de bênçãos, de motivos de alegria, mas só percebem os espíritos que já se aperfeiçoaram o suficiente e adquiriram um grau de sensibilidade espiritual. Diz o codificador: 2 pessoas vivendo juntas na terra de mãos dadas, uma pode ser feliz e a outra infeliz. Assim como alguém que enxerga pode estar de mãos dadas com um cego. Aquele que enxerga aprecia a riqueza das cores, e o que não enxerga não aprecia. Né? Quantos de nós paramos encantados para ver as flores, as cores da natureza, as estrelas no céu, um pôr do sol? Para algumas pessoas, é o andamento, agora é primavera, claro que tem que ter flor. Não. Se a gente pegar qualquer florzinha, até aquelas azedinhas que nascem no meio da grama, e você olhar, parece que elas foram pintadas. Não é? A gente tem que ir aperfeiçoando a nossa sensibilidade. Isso num exemplo bem primitivo, vamos dizer assim. Mas quantas coisas que a gente não percebe pela nossa insensibilidade. Então, quase que concluindo, né, isso significa dizer que a gente não precisa ir a lugar nenhum para ser feliz. Eu não preciso sair de onde eu estou para ser feliz. Eu preciso me mover interiormente. Eu preciso fazer um deslocamento interior e não exterior. A felicidade não está lá, a felicidade está aqui. Né? É uma questão de percepção. E essa percepção, ela é diretamente proporcional à pureza espiritual,
ao nosso esforço de melhoramento íntimo. Quanto mais nós nos melhorarmos, mais nós vamos enxergar a felicidade aqui. Não é quando a gente tem muito de coisa material, né? Quando eu comprar um carro, quando eu comprar um apartamento, quando eu conseguir fazer isso, daí eu vou ser feliz. E daí a gente continua e está correndo o tempo todo atrás daquela felicidade material. Quando a gente tira ela de dentro da gente. Né? Kardec nos mostra que a todo mal que nós causamos a nós mesmos ou aos semelhantes, isso nos coloca num processo que tem 3 fases: arrependimento, expiação e reparação. Eu falei antes que a gente ia ver, porque como a gente fez bastante caca, né? A gente é bem imperfeito, então não vai dizer que daí agora a gente só vai ter sofrimento depois. A gente consegue corrigir. Tá? Chico Xavier dizia, né? Se eu não posso voltar e fazer um novo começo. Mas eu posso mudar agora e fazer um novo final. Né? Então, arrependimento, expiação e reparação. O que é arrependimento? É reconhecer que errou. Reconhecer que é imperfeito. E através do autoconhecimento eu reconheço as minhas virtudes e as minhas imperfeições. E aí eu posso me arrepender. Se eu não reconheço a minha imperfeição, eu não vou tentar me mudar. Porque se eu acho que assim está bom, eu tenho que reconhecer que eu errei. E aí eu vou fazer a minha reforma íntima para não repetir o erro. Porque não é aquela coisa, às vezes a gente diz para as crianças, né, quando brigam, vai lá, pede perdão, diz que se arrependeu. 5 minutos depois está fazendo a mesma coisa. Né? O arrepender-se é corrigir-se. É entender que errou e procurar se corrigir. Né? Então é assim, eu estou convencida de que agi equivocadamente, estou convencida de que o sofrimento que eu estou tendo é consequência da minha imperfeição. A gente tem que chegar nesse nível de entendimento, de pensamento. E aí a gente se transforma. Isso é arrependimento. E aí nós vamos para a segunda fase, que é a fase da expiação. As consequências do mal são suportadas pelo agressor até se extinguirem os vestígios da falta cometida. Então, o sofrimento físico ou moral persiste até que a gente repare o mal feito. Como é que eu vou reparar o mal feito? E aquele mal que eu fiz nas outras encarnações, que eu nem sei o que é. Como é que a gente repara? Fazendo o bem. Trabalhando no bem. Lembrando que o nosso princípio, o princípio que rege a lei divina, é o amor. Então, como é que eu posso reparar? Como é que eu vou reparar o mal que eu fiz para uma pessoa, por exemplo, que já desencarnou? Fazendo o bem para quem tiver necessidade. Né? O amor cobre uma multidão de pecados. Aí, reparar o mal, devolver o bem, com o bem, o mal que a gente recebeu, o mal que a gente fez, né? Experimentar o sofrimento com resignação e obediência, arrependermos-nos, encarando as nossas imperfeições
e nos entregando à escola do Evangelho, que é a escola da purificação dos espíritos. A cada instante, nós somos convidados a tomar decisões que definirão o início do céu ou o começo do inferno, né? Então, a todo momento a gente faz escolhas, às vezes acertadas, céu, às vezes não acertadas, inferno. É como se fôssemos todos nós portadores de uma caixa invisível, onde houvesse ferramentas e material de primeiros socorros. Diante de uma situação inesperada, a gente pode abrir e pegar qualquer um dos objetos. A gente pode escolher o objeto certo ou não, né? Então, essa mensagem que a gente deixa no dia de hoje para a nossa reflexão, convidando a todos, né, para uma leitura do livro Céu e Inferno, uma reflexão das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. E eu encerro contando uma pequena história, que daí a gente vai com clareza entender a escolha que a gente faz quando põe a mão dentro da maleta. A gente vai tirar um material de primeiros socorros para ajudar, ou se a gente vai pegar um martelo para bater em alguém, né? Então, dizia a história que um samurai chegou para um monge querendo aprender sobre o céu e o inferno. Então imaginemos, né, o samurai, um guerreiro forte, e monge normalmente é franzino, pequenininho, né? E o monge olhou para aquele guerreiro e, simulando assim muito desprezo, ele disse: eu não poderia lhe ensinar coisa alguma. Você está imundo. Seu mau cheiro é insuportável. A lâmina da sua espada está enferrujada. Você é uma vergonha para sua classe. O samurai ficou enfurecido, né? O sangue subiu e ele pegou a espada para decapitar o monge. E o monge, naquela sabedoria, ele disse assim: aí começa o inferno. O samurai parou, ficou imóvel, né, diante daquela sabedoria toda, porque ele arriscou a própria vida para ensinar o que era o céu e o inferno. E aí o monge ficou em silêncio, né? Acho que nem piscava, né? Paradinho. Passou algum tempinho e o samurai, então um pouco mais calmo, ele pediu desculpas ao monge, pediu que lhe perdoasse pelo gesto infeliz que ele tinha tido. E o monge sentiu que o pedido era sincero. E aí ele disse: aí começa o céu. Obrigada, Elisete, pela excelente reflexão. E agora nós vamos para o segundo momento da noite, que é o passe coletivo. Eu vou pedir para que os trabalhadores se coloquem em posição. A gente vai apagar um pouquinho a luz. Eu vou convidar todos que fechem os olhos e aproveitem a energia a ser recebida. Prece do dia. Senhor Jesus, agradecendo o teu amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito, ainda em súplica no campo que nos situastes. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração.
ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade sem saber o que desejamos. Não nos deixe assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nossa luz. Nas horas de incerteza, sê nosso apoio e segurança. Ó Mestre Divino, guia-nos no passo da tua senda reta. Dai-nos consciência de responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dai-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nasce em nós. Faz-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestastes. Divino amigo, sustenta-nos, em mãos no arado, em nossos compromissos, na verdade e no bem. E não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja sempre